Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro encontro da Comissão de Atenção à Saúde Mental dos Médicos Veterinários e Zootecnistas. Nesse primeiro encontro, nós temos o professor Jorge Falcão e a doutora Bianca Grezelli, psicólogos que atuam na área de saúde mental no trabalho e na medicina veterinária. Eu sou Ingrid Ataíde e vou acompanhar vocês nessa conversa sobre saúde mental e atuação profissional. Bianca e Jorge, fiquem à vontade para se apresentar, por favor. Bom, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Bianca, sou psicóloga, também professora e pesquisadora, com uma experiência especialmente na área de saúde mental do médico veterinário. Então, eu sou Jorge Falcão, eu sou psicólogo do trabalho. Trabalho no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, num grupo que se interessa basicamente por essa dupla função do trabalho, que é prover saúde e, eventualmente, provocar doença. A gente tem se preocupado muito com a situação da saúde mental do médico veterinário e do zootecnista. Muito tem sido dito na mídia e a nossa ideia hoje é conversar qual é o impacto do trabalho nas nossas vidas. Será que é o trabalho que está nos adoecendo ou a gente precisa ter algum cuidado maior com a nossa profissão, com a nossa escolha? Para começar, Jorge, eu quero te perguntar, o que é trabalho e por que ele é tão importante para a gente? Essa questão é central, é fundamental, Ingrid. O trabalho, que para a maior parte das pessoas, ele responde por essa questão fundamental do nosso funcionamento, que é a capacidade de pagar os boletos, a nossa inserção mesmo na vida social, o poder de compra. Ele é um identificador social. Então, é muito frequente que nas ocasiões sociais a gente, como você disse uma vez num vídeo que você fez muito belo, a gente diga o nome e diga na sequência o que faz, né? Isso nos define, isso nos coloca no mundo. Então o trabalho, ele tem essa dupla função. O trabalho, ele por outro lado, ele tem uma possibilidade de nos trazer preocupação em função de sua intensificação, ou seja, aquilo que a gente faz de mais, mas também em função do que a gente faz de menos. O trabalho pode nos trazer comprometimento por conta de que algumas coisas que a gente gostaria de fazer, a gente não faz, a gente não consegue fazer. Então, isso é um aspecto também importante a considerar, né, esse processo de precarização da atividade de trabalho. O trabalho é importante porque é parte da nossa identidade e ainda assim a gente esbarra em alguns aspectos. Bianca, em que o médico veterinário esbarra no seu trabalho? Olha, para a gente pensar em esbarrar, eu acho que tem uma questão principalmente com relação à dificuldade de colocar limites, muitas vezes, né? A falta de preparo com relação ao lidar com pessoas, lidar com os clientes e com pessoas da equipe também, porque muitas vezes a gente fala lidar com pessoas e só pensa nos clientes, mas a gente esquece que os veterinários também trabalham muito em equipe. Então, o que tem a ver esse lidar? Envolve demandas emocionais, envolve falhas na comunicação que são muito frequentes, assim como é uma profissão que lida no dia a dia, quando a gente fala da veterinária clínica, né? Com perder pacientes, com vidas, como eles mesmos colocam a sensação de ter vidas nas mãos. E o quanto estão preparados para isso? Acho que essa é a grande pergunta da gente fomentar com relação à área da medicina veterinária. Assim como também, qual que é o papel do médico veterinário diante da sociedade? Como a cultura enxerga o médico veterinário? E isso impacta também, como a gente tem visto, a atuação do médico veterinário no dia a dia, na sua rotina. E aí, Jorge, me lembrar algo que você sempre traz muito pra gente, que é sobre o trabalho prescrito e o trabalho realizado. Então, como é que fica dentro dessa fala da Bianca? O que é o trabalho do médico veterinário? Onde você acredita que pode estar acontecendo aí esse momento de desarmonia ou de dissonância que tem trazido tanta preocupação? Aquilo que a gente faz no trabalho, em que a gente se insere, tenta responder aquilo que se pede que a gente faça. Aquilo que se pede que a gente faça é o trabalho prescrito. Aquilo que a gente faz é aquilo que a gente consegue fazer com os meios de bordo, com o que a gente tem as mãos para fazer, que é o trabalho efetivamente realizado. Entre um e outro, há sempre um gap, há sempre um distanciamento, que tanto pode ser um distanciamento benéfico, porque ele gera novidade, ele gera que você agregue alguma coisa que não estava prevista ao trabalho. Isso é bom. Mas pode trazer também dissonância, pode trazer também, em certa medida, a reação de quem prescreveu o trabalho, diz, olha, não foi isso que eu pedi para você fazer. E isso também tem a ver com a avaliação que o próprio trabalhador faz, em que medida o que eu fiz corresponde àquilo que pediram que eu fizesse, aquilo que eu deveria ter feito,
aquilo que eu acho que um bom profissional deveria fazer. Isso, eventualmente, é fonte de sofrimento para o trabalhador. Eu não estou dando conta, na minha realização do trabalho, daquilo que foi prescrito para mim e para um bom veterinário, ou para um bom professor, ou para um bom piloto de aviação. Então, essa reflexão interna do que é que eu faço, do que é que eu tenho feito e do que é que eu deveria fazer, do que se espera que eu deveria fazer, é fonte, eventualmente, de sofrimento interno, de estresse para o trabalhador. Não sei, Bianca, como é que tem chegado para você no consultório, e você e Jorge, então me confirmem, mas na medicina veterinária a gente lida com isso, também na zootecnia, com muito do que a gente não pode controlar dentro do que nos é exigido. Então a gente não consegue controlar, no caso do pessoal de pequenos animais, como os responsáveis vão cuidar desses animais depois que saem da nossa clínica, consultório, cirurgia. Pessoal que trabalha com grandes animais, com produção animal, seja médicos veterinários, zootecnistas, lidam com sazonalidade, com incertezas sobre intempéries, sobre, enfim, respostas que não nos cabem. O pessoal que trabalha com inspeção lida com as pressões da fiscalização. Como você vê esse cenário, como você vê esse gap exatamente entre o que o profissional se formou para fazer e o que está sendo exigido dele? Perfeito. Eu acho que, em primeiro momento, é importante só da gente lembrar e ressaltar que não é algo exclusivo da medicina veterinária, mas talvez eu diria do ser humano, nem das profissões, mas do ser humano, essa sensação que a gente tem vivido muito hoje em dia do que eu deveria fazer diante do que a cultura e a sociedade nos coloca, e que, ainda mais com as redes sociais, este deveria fazer tem ficado com uma imagem cada vez mais de perfeito, como se esse perfeito existisse, e a gente pudesse conseguisse produzir aquilo que essa imagem coloca, diante daquilo que eu realmente consigo fazer. Então, este primeiro ponto, ele não é exclusivo da veterinária. Acho que é exclusivo de nós, pessoas, seres humanos, né? Mas, é claro, aí quando a gente leva para o campo da veterinária, Ingrid, uma das coisas, até na minha pesquisa de doutorado, que mais foi citado, que se fala sobre o controle, do quanto também tem os dilemas éticos e morais envolvendo não só a negligência que muitos tutores têm com esses animais, seja no antes ou no depois de ter levado ao médico veterinário, mas como também questões financeiras, né? Porque o veterinário, por vezes, ele também se vê ali na limitação de eu tenho um tratamento para ofertar, eu tenho uma cirurgia, eu tenho exames, mas este tutor não pode ou não quer, não aceita, né, pagar por esse procedimento, por exemplo. Isso é algo que dá uma sensação muito de fora do meu controle. Ou quando você tem determinadas visões éticas e morais e o local em que você trabalha não está em consonância com isso. Assim como se a gente também pode ir para questões até mesmo da vida cotidiana que fogem do nosso controle, mas que eu não vou me aprofundar aqui, senão a gente poderia ficar horas conversando. E o que a gente faz para melhorar isso? Porque aí vem essa preocupação. Se eu já não tenho controle do que o meu cliente vai fazer quando sair dos meus cuidados, por outro lado, eu tenho essas dificuldades também que nós enfrentamos com esses dilemas éticos e morais. Como é que os conselhos, como é que a gente pode tentar trazer aí um parâmetro do que seria o nosso trabalho? Eu acho que essa questão é excelente, porque ela vai ao encontro de um ponto que nós, na vertente que nós temos em relação ao trabalho, defendemos, que é assim, um caminho frutífero para enfrentar essas situações precisa nascer de um debate no coletivo de trabalho. Então, ao invés de buscar soluções nos experts ou buscar soluções em fontes externas, a busca de um caminho em que as condições de trabalho melhorem deve nascer daqueles que estão envolvidos diretamente com este trabalho. Então, eu costumo dizer que quem sabe melhor das condições de trabalho é o próprio trabalhador. Então, o debate dessas situações no contexto de trabalho, que, retomando um ponto que Bianca mencionou que é importante, que é essa convocação a uma produtividade desumanizante, exacerbada, uma produtividade que muitas vezes desrespeita parâmetros do bem-fazer, mas é preciso fazer mais em função, muitas vezes, de uma rentabilidade. Isso é algo que, inclusive, nos coloca em debate com outras forças representativas do funcionamento social, como é o caso dos sindicatos, mas é inescapável. E esse debate é importante. É claro que os especialistas têm sua contribuição a dar, mas, repito, a abordagem dessa questão ela tem uma perspectiva muito mais rica de um encaminhamento real para essa situação
quando ela é feita com outros que estão envolvidos na mesma situação. Isso tira cada trabalhador da solidão, tira cada trabalhador daquela situação assim, isso é uma coisa que eu estou vivendo, não, isso é uma coisa que nós estamos vivendo. E isso é bom também para o próprio ofício como um todo, porque é desse nós que esse ofício se alimenta. Até para a gente conseguir chegar, então, num sindicato, em uma luta, em uma proposta por algo que seja trabalhista, a gente tem que entender o nosso ofício. Então, é salutar quando a gente tem um sistema de conselhos que organiza, que normatiza, que mostra para a gente e para a sociedade qual é o trabalho esperado de nós, para que a gente possa ter uma noção. Sim, e acho que até um dos principais desafios para os conselhos, que sejam empresas também, associações, enfim, mas vamos focar nos conselhos, Ingrid, é o que a gente sempre fala sobre, porque é lidar com este nós, que é este coletivo, mas que é formado por indivíduos subjetivos. Então, a gente fala sobre a medicina veterinária, que inclusive tem muitas áreas de atuações, que são, só ali a gente já encontra vários fatores de estresse diferentes, por exemplo, assim como fatores de proteção também, a vida, a rotina em si. E, além disso, a gente sai também do contexto medicina veterinária e lembra que, antes de médicos veterinários, são indivíduos com personalidades, histórias de vida, talvez alguns diagnósticos, enfim. Como se torna, então, complicado a gente falar sobre esse assunto, assim como outros, pensando em soluções que vão ser aplicáveis para todos. Então, eu acho essa um dos nossos principais desafios, tanto como psicólogo, assim como de vocês, conselhos, que é vamos pensar como que a gente pode ajudar esses profissionais quando a gente está falando das mais diversos tipos de subjetividades e pessoas aqui. Eu acredito que quando a gente tem, então, uma noção geral, uma normatização geral, essa regra de saber o que nós devemos entregar, precisamos entregar, a gente consegue ter mais espaço para colocar a nossa subjetividade, que é a nossa individualidade, o nosso jeito de fazer. Porque, assim, na veterinária, na psicologia, em cada profissão, a gente tem vontade de colocar, né, o nosso coração naquilo, mas tem limites os quais a gente não pode ultrapassar, outros que a gente não deve ultrapassar porque não são salutares. Eu acho que a normatização do sistema, conselhos, nos dá exatamente esses parâmetros, esses âmbitos. E aí a gente consegue se expressar individualmente dentro do que deve ser esse coletivo. Exatamente, você alude aí a uma questão estrutural que, mais uma vez, remete à riqueza e à complexidade do que seja o trabalho humano. Porque, de fato, o trabalho humano abarca o que eu gosto de chamar, e outros também, de um tripé, que tem um dos seus pontos a pessoa, o indivíduo, que a gente aludiu aqui, que sofre, que tem sua história pessoal, que tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. O ponto importante é considerar que a organização, o contexto de trabalho, mesmo que seja um trabalhador informal, que trabalhe por conta própria, ele tem um contexto de trabalho, ele tem lá aquele domínio em que ele presta serviços, que é um contexto. Então, aquela realidade é importante também. E um terceiro ponto importante, que é assim, o fato dele ser um médico veterinário, o fato dele ser um professor, o fato dele ser um dentista, o fato dele ser o ofício profissional. Então, repetindo, o indivíduo, o contexto e o ofício profissional. Uma instituição como no sistema conselho, como os conselhos federais e regionais, eles procuram exatamente corporificar essas demandas dos contextos e do ofício, em respeito ao indivíduo. Então, é nessa dinâmica, nesse lugar gravitacional, né, entre esses três polos, que se situa a delicadeza, a riqueza e a responsabilidade de um órgão como esse, que tem esse papel. Que ótimo que a gente chegou nesse ponto de falar de indivíduo, de falar de ofício e de contexto. A gente tem se preocupado bastante com o nosso contexto atual, nosso mercado atual e a realidade que os profissionais estão vivendo. Vou pedir para vocês que continuem acompanhando, que no próximo momento nós vamos abordar exatamente a precarização profissional, que é esse contexto, para onde ele está nos levando e como lidar com ele.